Bom dia, aluninhos. Tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma aula de astronomia, dessa vez falando de asteroides. Se vocês viram a minha primeira aula de astronomia, não lembro, não, desculpa, foi a segunda aula de astronomia, que foi sobre meteoros, meteoritos e meteoroides. Você vai lembrar que eu provavelmente falei que eu faria uma aula separada para cometas e asteroides. E aqui está a aula de asteroides. Então, bora começar, porque tem umas coisas bem legais para falar. Então, começando, deixa eu pegar aqui a caneta, né, o laser. O que são os asteroides? São grandes pedaços de rocha e metal que flutuam pelo espaço. Basicamente é isso. E em uma definição mais científica, na característica principal, né, de origem deles, é que normalmente são um material que não conseguiu se aglutinar para formar os planetas no começo do universo. Inclusive, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mais detalhadamente, tá? E também eles variam muito de tamanho, pode ser até de metros até quilômetros, né? Existem muitos asteroides, tá? Muitos mesmo, no cinturão, pelo espaço, né? Porque são um material que não conseguiu se aglutinar para formar os planetas. Então, existem muitos deles por aí. Aqui alguns exemplos bem legais, o asteroide Vesta, Ida e Eros. E uma coisa bem legal é que agora tá rolando essa de mandar sondas para poder pegar pedaços desses asteroides para poder estudar eles, ver se tem evidência de vida, né? Essas coisas assim. Aqui um exemplo bem legal, ó. A NASA já coletou amostras do asteroide Bennu na missão Osiris-Rex em 2020, mas as amostras só chegaram em 2020. Aqui o asteroide Bennu, uma comparação de tamanho dele, e aqui a amostra que chegou desse asteroide aqui na Terra. Olha que legal. E tem outro exemplo legal também aqui. Aqui. Em 2019, a espaçonave japonesa a Hayabusa 2 coletou algumas rochas de um asteroide chamado Ryugu para trazê-las para a Terra. Então, realmente, né, tá virando uma tendência isso aí, beleza? Segundo as leis de asteroides, né, no sistema solar, gente, eles ficam majoritariamente, ou seja, a maioria deles, estão localizados no cinturão de asteroides, que é esse aqui entre Marte e Júpiter, que é o que divide, né, os planetas rochosos, interiores, né, internos, dos planetas externos, ou os jovianos, os gasosos, fugiu o nome. E no cinturão de Kuiper, que é aí onde ficam os objetos transnetunianos, que significa que eles estão mais longe do que Netuno, tá? Eles estão depois de Netuno, que seria esse cinturão aqui. E ó, vamos falar um pouquinho da origem do sistema solar. Olha isso aqui, gente. Como o Sol, no caso uma estrela, né, que muito provavelmente dentro de uma nebulosa, tava gás hidrogênio para todo lado. Nessa parte aqui pode ter ficado mais gás hidrogênio, que provavelmente tornou Júpiter o primeiro planeta do sistema solar. Como Júpiter é muito massivo, né, ele acabou aí impedindo a formação de um Marte maior. Porque tá vendo, por causa da sua gravidade. Tanto que Júpiter controla bastante os asteroides aqui do cinturão de asteroides, né? Pela sua gravidade enorme. Então ele muito provavelmente, né, impediu que Marte se tornasse um planeta maior e desses asteroides também de formarem um novo planeta, por causa da sua gravidade. Por isso que tem essa relaçãozinha aqui, ó, de Marte ser pequeno, de ter um cinturão de asteroides, e Júpiter grande aqui. Bem legal, muito curioso quando eu descobri isso. Eu adorei, achei muito da hora. E os asteroides que chegam perto da Terra são os chamados de NEOs, em inglês, Near Earth Objects, ou objetos próximos à Terra. E inclusive esse objeto que chegou da Terra interestelar, né, ou C3 Atlas, ele é um cometa, tá? Ele não é um asteroide, né? Mas então, muito provavelmente eu vou falar sobre ele na aula de cometas, tá? E curiosidade, diferente dos jogos e filmes, os asteroides dos dois cinturões, né, ficam muito longe um dos outros, podendo chegar a milhões de quilômetros de distância. Só por comparação, a distância da Terra à Lua é mais ou menos um terço de 1 milhão de quilômetros. É uns 384 milhões de quilômetros. Não, 1.000 quilômetros, desculpa. Então, esses milhões de quilômetros seria tipo 3, 4, 5 vezes mais do que a Terra e a Lua. Isso é muito longe. Eles não ficam grudadinhos, pertinhos aqui nessa foto aqui, né? E é por isso que cientistas mandam sondas para longe do interior do sistema solar, né? Pra essa parte aqui mais externa, no exterior
sem medo de bater em algo, pois as chances são mínimas, né? Tanto que a missão da Europa, eu ouvi falar mesmo que eles mandaram sem preocupação, porque a chance de bater nesses aqui é muito pouca, é muito pequena, né? Também essa área, essa região aqui dos asteroides é enorme. E apesar de ter muitos, o tamanho deles não compensa, sabe? Pelo tanto espaço que tem. Então eles acabam ficando muito distantes aqui, esse aqui chamando algum outro, ó. Que o barulho não chega em ninguém, não tem nenhuma resposta. É. E agora, é, a gente falou do geral já dos asteroides, então eu quero falar alguma coisa sobre os asteroides que eles estão envolvidos, tá? Não é diretamente, mas eles estão envolvidos e eu acho que vale a pena comentar. Que os asteroides também são associados a eventos catastróficos de desastre. Por quê? Por causa da famosa extinção do Cretáceo Paleogênio. Que é isso, meu? Nunca ouvi esse nome. É a extinção dos dinossauros. É um nome mais técnico, mais científico para a extinção dos dinossauros. Que aconteceu 66 milhões de anos atrás, 65,5, quando um asteroide grande se chocou com a Terra no México. No México, formando a cratera Chicxulub, que fica aqui, ó, na península de Yucatán. Essa cratera aqui, só que tá muito regenerada já, tá, gente? Porque aconteceu há 106 milhões de anos atrás, né? Não espera ver uma cratera, assim, com uma bola no meio, não, nada disso. Aqui é uma foto ilustrativa. E aqui é a escala do tempo geológico, que eu sempre coloco, né, quando a gente fala disso, que é para poder comparar mesmo, poder ter uma visão melhor. Esse evento, gente, inaugurou uma nova era. Uma nova era, a era Cenozoica, que é que a gente está agora, no período quaternário e época no Holoceno. Começou mais ou menos 11 mil anos atrás. E tá vendo aqui, ó, fomos do período do Cretáceo ao Paleogeno, por isso que aqui o nome é esse aqui. E também mudou de era, né, que vale ressaltar bastante aqui, 66 milhões de anos atrás. Beleza. Falamos de extinção, falamos de morte, destruição, caos. Agora vamos falar de origem, de viver. Tá? Misturando um pouco com biologia, né? A gente pode falar dos asteroides assim. E vamos falar da panspermia cósmica. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, relacionado com algum tema de origem da vida, porque é mesmo, né? Uma teoria sobre a origem da vida na Terra, junto aí com a evolução química. Mas a gente já chega nessa aí. Ela veio. Essa teoria diz que a vida veio do espaço, por meio de asteroides, cometas ou meteoroides. E essa teoria está muito incluída numa área da astronomia que tá em ampla expansão, está crescendo aos poucos, chamada astrobiologia. Meu Deus, eu nunca vi esse nome na minha vida. Pois é, eu também não. Mas é muito legal, é uma área que eu gosto bastante, que é uma área, né, de astronomia relacionada com biologia que busca entender a existência, origem e diversidade da vida no universo. Então, como ela, como ela se origina, quais fatores precisa, do que precisa, sabe? Um monte de coisa assim, um estudo muito louco, muito legal, que vale a pena pesquisar, tá? E agora umas informações que fortalecem a teoria da panspermia cósmica. A descoberta de aminoácidos em um fragmento de meteorito de 4,5 bilhões de anos atrás. Esse, esse número não te lembra alguma coisa? Início do sistema solar, formação da Terra, do sistema solar, que caiu na Austrália em 1969. E a existência de organismos extremófilos, como arqueias e tardígrados, que podem sobreviver no espaço. Para quem não sabe, gente, organismos extremófilos são os organismos que vivem em condições, em ambientes assim extremos. Temperatura alta, alta incidência de radiação, temperatura muito baixa, sem comida, sem água, sabe? Essas coisas assim. E pelo fato de eles existirem, pode ser que eles sobrevivam no espaço mesmo, né? As arqueias aí a gente já conhece, que são um tipo de bactéria, né? Entre muitas aspas. E, e os tardígrados, que são os bichinhos mais resistentes, né? Aí do reino animal, tá? Mas essa hipótese também deixa algumas perguntas, né? Como esses organismos suportaram a viagem espacial? E como eles foram formados fora da Terra, né? Em asteroides, cometas e tudo mais?
Por isso, muitos cientistas acreditam que a vida tenha surgido aqui na Terra mesmo, independente da influência espacial, por meio da evolução química, que é uma teoria que diz que a vida surgiu pela evolução das moléculas e reações químicas que aconteciam na Terra primordial. Mas eu não vou falar muito aprofundado isso aqui agora, talvez para uma próxima aulinha, tá? E tem gente que leva que realmente leva tão sério essa teoria da transformação cósmica que olha isso aqui, ó. Eles fazem todo um processo de como a vida pode ter surgido fora, né? Aqui, ó. O doador, o receptor. Tem todos os esquemas, né, sobre essa teoria. É bem interessante, bem legal. Mas agora eu quero, como em toda aula de astronomia, né, quero fazer uma perguntinha engraçada. A vida veio do espaço? Vocês acreditam nessa teoria da panspermia cósmica? Será que ela veio do espaço mesmo? Caiu aqui na Terra e daí começou a se proliferar? Ou será que não? Será que a vida surgiu só aqui na Terra mesmo, por meio dessa evolução química ou qualquer outra coisa? Ou talvez os dois. Se o espaço deu os materiais suficientes para a gente fazer a vida aqui na Terra. Aí ela foi dependente do espaço, mas não diretamente, né? Ou se os micro-organismos já existiam no espaço. Como que eles surgiram no espaço? Em que condições eles viviam? Como que eles vieram para cá? A pergunta, né? Como eles suportaram essa viagem? Então, uma reflexão bem legal aí para se questionar sobre isso, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha ou não, ou que talvez, né? Que eu estarei muito feliz em ouvir ou ler, tá bom? E foi isso, gente. Aula um pouco mais curta hoje mesmo, né? Falando mais, de uma maneira geral e de uns aspectos mais legais sobre os asteroides. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de coração. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? E é isso. Falou. E até mais. Tchau, tchau.